Pois bem, meus amigos, o reino de Brazuela está pegando fogo e no vídeo de hoje eu quero atualizar vocês sobre os desdobramentos da visita da comitiva que Trump mandou ao reino de Banânia e que está aqui desde segunda-feira fazendo diversas reuniões, entre elas uma reunião diretamente com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não poderia ser diferente. Também vou falar sobre as últimas descobertas referentes ao roubo dos aposentados. Uma corrupção que iniciou com valores de 6 bilhões e já deixou os brasileiros de queixo caído. A gente viu ontem a blogueira da Rede Globo, Daniela Lima, falando em 90 bilhões. E hoje, meus amigos, o valor já passa de 200 bilhões de reais movimentados através de descontos e empréstimos nas contas de aposentados por todo o Brasil. E para fechar o vídeo de hoje, eu também preciso atualizá-los sobre a última novidade maravilhosa que vem da Câmara dos Deputados. Teremos mais deputados, é mais despesa para o povo brasileiro. Então, se você acha que essas informações são relevantes, me ajude a furar a bolha, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Vamos começar aqui atualizando sobre a visita. Veio uma delegação dos Estados Unidos ao Brasil, pousou aqui na segunda-feira e fez diversas reuniões segunda e terça-feira. Algumas delas foi diretamente com órgãos do governo. E olha isso daqui, que vergonha! Isso é uma vergonha. Matéria da Gazeta do Povo. Governo Lula, o governo do Lula, descarta classificar PCC e CV como terroristas em reunião com o enviado de Trump. Lembra que eu falei no último vídeo? Se não assistiu, vou deixar aqui no izinho linkado para vocês, que um dos assuntos, obviamente, era o crime organizado. Teve gente do PCC presa nos Estados Unidos. O Donald Trump quer enviar essas pessoas para a prisão de El Salvador e gostaria de classificar estas organizações criminosas como terroristas, mas, pelo visto, o governo está passando pano. Não quer que essa classificação seja feita, o que prova, mais uma vez, que, assim, no mínimo, a esquerda passa pano para esse tipo de coisa. E teve também uma visita diretamente com Bolsonaro. Muita gente ficou falando, depois da entrevista do Flávio Bolsonaro, que o assunto era somente segurança pública, que o pessoal estava fazendo tic-tac 72 horas xadrez 4D, coisa que eu nunca fiz, quem acompanha o canal aqui sabe, mas eu ainda comentei no último vídeo. Olha, este é um assunto, a segurança pública é um assunto, mas também haverá reunião diretamente com o Bolsonaro. E neste caso, talvez o assunto seja sanções a pessoas desprovidas de cabelo. Não sei, né? Mas o Eduardo Bolsonaro publicou no seu X o seguinte: ontem, o conselheiro senhor Pita se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde ele se recupera de uma cirurgia. Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira, o que será, e aos interesses dos Estados Unidos na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar a sua mensagem de volta a Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Então, está ali Bolsonaro se recuperando ainda da cirurgia, parece pela carinha que ele tá bem melhor, graças a Deus, tá mais coradinho, né? E o representante aí do governo Donald Trump tratando de assuntos que provavelmente não era sobre crime organizado. Mas vamos adiante, porque o assunto que está movimentando todo o Brasil é, obviamente, o roubo dos aposentados. Quem não foi roubado neste esquema conhece alguém que foi, tem algum familiar, algum amigo. E o início do escândalo falava-se sobre 6 bilhões de reais, que é o a movimentação financeira referente a descontos de entidades sindicais, às vezes para conseguir algum plano, benefício, né? Essa era a desculpa utilizada. Depois passou-se a saber que havia também esquema em
empréstimos, pessoal, aqueles empréstimos consignados. Muita gente já desconfiava há bastante tempo, mas agora tem certeza que diversos desses descontos não foram autorizados. E apareceu a Mortadela Lima de manhã, ontem, na Globo, falando 90 bilhões de reais. Todo mundo repercutiu esse valor e agora a Folha está dizendo aqui que se somar todos os anos do governo Lula, porque o que a Mortadela Lima falou é 90 bilhões de movimentação em empréstimo consignado em 2023, somente em 2023. Mas se a gente pegar 2023, 2024 e 2025, 2023, 2024, esse pedacinho de 2025, tá aqui o valor, ó. 219 bilhões movimentados. Isso quer dizer que este é o valor da fraude? Não. Este é o valor que foi movimentado através de empréstimos consignados. Alguns desses empréstimos foram solicitados pelos aposentados, mas muitos não foram. O dinheiro simplesmente aparecia na conta deles, eles começavam a receber o desconto, muitas vezes devolviam o dinheiro e continuavam sendo descontados. Há relatos de pessoas que nunca receberam o dinheiro, que não sabem em que conta que foi depositado esse dinheiro do empréstimo, entre aspas, e ainda assim eram descontadas, e aqui ainda não está se falando sobre os refinanciamentos desses empréstimos, porque já há também essa linha de investigação. Eles, além de fazer essa fraude concedendo um empréstimo que não foi consignado, depois eles refinanciavam e a pessoa ficava com uma dívida maior ainda, uma bola de neve. Ou seja, não importa aqui se é direita ou se é esquerda, o deputado que vier a público para falar que é contra uma CPI para investigar esse crime será cobrado na eleição de 2026. Assim como isso está, sim, pegando muito mal e o governo está desesperado porque este escândalo aqui é realmente gigantesco. Pode ser um esquema de corrupção maior do que o Mensalão e o Petrolão, pelos valores. E ainda por cima roubando de senhoras, de deficientes, né, de pessoas ali vulneráveis. Mas a cada dia que passa vem mais novidades. Olha só essa matéria que saiu ontem na CNN. Operação Miragrupo que criou idosos fictícios para fraudar o INSS. Eles roubavam as pessoas que existiam e também as que nem existiam. Eles inventavam idosos e inseriam isso no cadastro do INSS, ou seja, contou também com a participação de funcionários públicos de carreira de dentro deste órgão, além, é claro, das centrais sindicais. Aí, olha só que roubo perfeito. O presidente do INSS, o atual, que é o braço direito do Lupe, eles tiraram 6 para colocar meia dúzia ali. O presidente do INSS fala em usar dinheiro público para pagar os descontos. O Gilberto Valder Júnior declara não saber quantas pessoas foram afetadas por esquemas de desvio. Então, olha isso. Alguém vai lá, rouba os aposentados e aí, para devolver o dinheiro dos aposentados, eles pegam o dinheiro do tesouro, que é os impostos que nós, inclusive os próprios aposentados, pagam. Então, é o crime perfeito. A pessoa rouba, eles, não, tá, vamos parar, vamos fingir, que nada aconteceu. A gente pega aqui esse dinheiro que deveria estar sendo usado para construir hospital, para construir escola, enfim, asfaltar estradas. O Brasil precisa de muita coisa. Esse dinheiro tem muito destino para ser aplicado. Mas não, eles querem pegar o dinheiro dos nossos impostos para recuperar o roubo que foi feito por outra pessoa. Não. Quem tem que pagar essa conta aqui são os partidos envolvidos através do seu patrimônio. Eles têm patrimônio. As centrais sindicais que foram envolvidas e as pessoas que foram diretamente beneficiadas por esse esquema. Porque tem como descobrir. É o dinheiro roubado que tem que ser devolvido e não roubar o cidadão 2 vezes, né? Uma palhaçada sem fim. Mas uma das polêmicas principais é que uma dessas entidades, o vice-presidente dela era o Frei Chico, irmão do Lula, que não é frei coisa nenhuma, né? Ele, inclusive, é ateu. Mas aí ficam falando que não, porque ele não está sendo investigado, porque eu não sei, o irmão não era meu, o irmão era de um amigo meu. Não duvido que ele apareça falando isso. Mas aqui, Frei Chico já é antigo.
em manchetes que denunciam esquemas de corrupção, como, por exemplo, essa aqui do G1, manchete de 2017, falando sobre o escândalo do Odebrecht. Quem diria, né, que o Brasil ia voltar com isso tudo? Então tá aqui na matéria, o G1 está dizendo que o irmão do Lula recebeu mesada de 5 mil da Odebrecht. Quem falou isso foi o delator. Tá aqui, ó, o Alexandrino Alencar, que é o Frei Chico, recebia mensalidades, gente, pelo período de 13 anos, desde o Lula 1, desde lá de 2003, tá aqui, ó. De acordo com o delator Alexandrino Alencar, a mesada começou a ser paga a Frei Chico após Lula assumir a presidência em 2003. Então isso daqui precisa ser colocado no debate público. O irmão do Lula tem que vir a público e explicar que história é essa do sindicato que ele era o vice-presidente estar envolvido e um dos que mais foi ali beneficiados pelo dinheiro da fraude, né? Isso aqui tem que vir a público, sim. A população merece explicações. Aí a coisa vai piorando cada vez mais e eu vejo essa matéria aqui no Poder 360. Organizações acusadas de fraudes no INSS integram conselhos do Lula. Gente, eu já falei milhares de vezes aqui para vocês. Esse negócio desses conselhos é literalmente um reino soviético, ou uma organização, um reino soviético, um governo soviético. Os sovietes eram esses conselhos. Então, é literalmente soviéticos, pessoas que ninguém conhece, que ninguém elegeu e que mandam nas nossas vidas. E estes conselhos, ó, são formados por organizações que estão sendo acusadas dessas fraudes no INSS. E aí aqui o Poder 360 detalha em especial duas: a CONTAG, que é do irmão do Lula, e a Sindinap. Então, eles estão em diversos conselhos, ó. A Sindinap só está em 2, no da Previdência e no da Saúde. Metendo a mão no dinheiro dos aposentados e está no Conselho da Previdência. É desse tipo de coisa. É isso daqui que é o câncer do Brasil. Agora, a outra, a CONTAG, tá em diversos, ó. Pessoa idosa, Fórum da Educação. O que um sindicato dos aposentados está fazendo no Fórum da Educação? Programa Nacional de Alimentação Escolar, Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, Minha Vida Rural, Educação no Campo, Garantia Safra, Grupo Terra, em diversos conselhos. Interferindo na vida da sociedade brasileira sem ter recebido nenhum voto. Esse negócio de conselho tem que acabar. Ou acabem com os conselhos, ou façam com que exista uma eleição para que as pessoas ocupem esses lugares. Indicação é que não dá mais, principalmente de sindicato. Sindicato é um câncer. E depois que o Lupe foi demitido, ele está se sentindo muito injustiçado. Confesso para vocês que nessa história aí eu estou torcendo pela treta. E parece que o PDT está dizendo por aí que não faz mais parte do governo do Lula. Está magoado. Olha só. Após saída, a bancada do PDT na Câmara decide deixar a base aliada ao Planalto e diz que será independente. A decisão foi tomada 4 dias após o presidente licenciado da sigla, Carlos Lupe, pedir demissão ou ser chutado, seria melhor a expressão. Muita gente vai estar dizendo, mas o PDT é de esquerda. Sim, gente, o PDT é de esquerda. Mas entendam, esse esquema não é só do PDT. Com certeza tem mais partidos aí envolvidos. E o que o PT está fazendo é colocar a culpa toda em cima do PDT. Será que o PDT vai abraçar isso sozinho? Vamos lembrar de como que aconteceu o Mensalão? O Roberto Jefferson fazia parte do esquema do Mensalão. Aí aconteceu a CPI e o governo começou a jogar tudo nas costas dos outros, eis que Bob Jeff dá algumas entrevistas, que ele inclusive é o pai do termo mensalão, e entrega o esquema que fez um estrago no PT. Tudo bem que hoje a gente está vendo aí que tem muita gente sendo absolvida e tudo mais, mas a queda do PT aconteceu sim por causa desse esquema do mensalão. Foi a partir dali que muitas pessoas passaram a se acordar. Esse esquema das aposentadorias tem um potencial de fazer um estrago ainda maior. Será que o Lupe poderia fazer cosplay de Roberto Jefferson? Na minha imaginação, sim. Agora, será
que ele teria coragem ou estaria desesperado o suficiente para isso? Não sei. Fala pra mim aqui nos comentários que essa eu quero saber mesmo, hein? E vamos adiante, porque a Glaze Hoffman fez também uma reuniãozinha. Tem aqui o vídeo da Revista Oeste, em que a Glaze Hoffman faz uma reunião, é só um trechinho de 10 segundos que eu vou passar para vocês, para falar sobre o escândalo do roubo dos aposentados e tentar barrar a CPI, que na verdade já estão querendo uma CPMI mista, né? Senado e Câmara, e o Alcolumbre foi tirado do Brasil para adiar, quem sabe não abrir, mas eu acho que vai ser difícil deles segurarem esse escândalo. Mas a Glaze Hoffman já está se movimentando. Não dá para entender muito bem o áudio, mas eu vou passar aqui, ó. Essa situação, né? Então agora a oposição está aí para as CPIs, né? Credenciaram uma CPI aqui na Câmara, que entra na fila, e estão na movimentação da CPI. Essa situação. Então tá ali toda a cúpula da esquerda trabalhando efetivamente para que este roubo dos aposentados seja pago pelo povo brasileiro e que suma, né, da memória de todos nós. Não aqui no nosso turno, não aqui neste canal. E muitas pessoas ficaram perguntando depois desse escândalo: onde estão os ministros do STF? Quando eles darão 48 horas para que Lula, Lupe, sei lá, alguém explique o escândalo dos aposentados? Afinal de contas, no governo passado, a gente via essa notícia, né? Ministro dá 48 horas, 24 horas para explicar isso, para explicar aquilo. Uma coisa tão importante, eles deveriam estar preocupados. Eles estão preocupados. Vocês estão sentados, né? Então, olha só. Mocréia Sadi. Fraude no INSS pode ser pior que o Pix para a imagem do governo, avaliam ministros do STF. É tanta camada de coisa ruim que tem nessa notícia. Primeiro lugar, ministro não tem que estar fazendo avaliação política. Tem que estar julgando se está de acordo com a Constituição ou não lá nos processos deles. Tem que estar dando entrevista para Globo, avaliando e tudo mais. Mas neste caso aqui, já que eles fizeram essa avaliação, eles deveriam estar preocupados com o roubo e não com a imagem do governo. O grave aqui é o roubo. A imagem do governo já foi queimada, né? Infelizmente, algumas pessoas acharam que talvez eles se emendassem. Mas depois disso aqui... Agora, o grave mesmo é velhinho sendo assaltado. Mas não, estão preocupados com a imagem do PT. Oh, meu Deus, vai voltar a extrema-direita para o poder. Aí não vai mais ter entidade sindical podendo roubar velhinho. Que coisa triste. E para fechar, enquanto todo esse carnaval está acontecendo no Brasil, esse carnaval dos horrores, os nossos deputados, pagos a peso de ouro, estão fazendo o quê? Estão fazendo isso aqui, ó. Ontem, enquanto você descansava aí de noite no seu happy hour, os deputados estavam trabalhando e aprovaram uma legislação. Eles aprovaram um projeto que amplia o número de deputados federais. O Brasil tinha 513 deputados federais. Agora teremos 531 deputados federais. Gostaram? Então vai ter mais gente, vai ter mais deputado federal no Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Ou seja, mais despesa para o povo brasileiro. A desculpa deles é que, assim, de acordo com o censo, alguns estados aumentaram a população, outros diminuíram, então precisava ser readequado o número de deputados. Em vez deles readequarem dentro dos 513... eles deram um jeitinho de aumentar o número de participantes desta gangue, o que me causa realmente muita revolta. Eu já acho 513 muito deputado, agora teremos 531. Bom, mas por hoje eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto com novas atualizações. Se tem algum assunto que vocês gostariam que eu fizesse algum vídeo, fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E fala também sobre toda essa história do mais de 200 bilhões de dinheiro movimentado. O Brasil inteiro falando sobre isso. E os Supremos preocupados com a imagem do governo, que, aliás, está lá na Rússia, cheio de ditadores em volta, com Janja viajando, uns negócios esquisitíssimos. Se quiserem, eu posso desenvolver esse assunto, mas fala para mim aqui nos comentários, porque agora eu vou ficando por aqui mesmo. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.